Meus irmãos, que a graça e a bondade do Senhor sejam derramadas sobre nós mais uma vez, enquanto ouvimos a sua palavra. Depois de uma semana muito intensa, de reuniões, manhã, tarde, noite, de um bom desgaste físico, uma virose, eu acho, mas estamos aqui, melhor já, graças a Deus, para compartilhar com os irmãos da Santa Palavra do nosso Deus. Nós vamos continuar a exposição de Mateus, do Sermão do Monte. Nós estamos, desde o início do ano, tratando sobre o reino de Deus, venha o teu reino. E agora nós estamos olhando para a vida e a ética do reino de Deus, a partir do Sermão do Monte, o ensino de Jesus Cristo no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. Leiamos a santa palavra do nosso Deus, que assim diz: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, graças te rendemos, ó Pai, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que penetra, Senhor, o mais profundo do nosso ser, por meio da ação poderosa do Teu Santo Espírito que habita em nós. E ela é capaz, Senhor, de separar intenções, motivações, desejos. Ela é capaz de identificar o que é de acordo com a sua verdade, o que é de acordo com o teu querer e o que não é. E é por isso, Senhor, que nos expomos em obediência ao Senhor, sempre à palavra do Senhor, pedindo que o Senhor nos sonde, ó Deus, e vê se há em nós algum caminho mau. Ó Deus, dá-nos iluminação por meio do teu Espírito, dá-nos compreensão e boa disposição. Disponha, Senhor, todas as nossas afeições, para que elas, ó Deus, estejam dirigidas a voltar para Ti e a obedecer a Tua palavra. Ó Deus, abençoe-nos mais uma vez. É o que nós rogamos, Pai bendito, no nome santo, precioso, glorioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há um tempo eu ouvi a história de um menino que tinha mais irmãos, sim, mas que ele era o que sempre dava trabalho, sempre desobedecia às ordens da mãe. E a mãe, então, ia receber visitas e ela preparou um bolo de chocolate bem gostoso e fez uma calda e despejou em cima desse bolo e o bolo ficou aquela coisa maravilhosa, impressionante. E o menino olhava o bolo e ele ficava ansioso e toda hora perguntava que hora que a visita vai chegar, porque ele queria comer o bolo. Passou um tempo, mais tarde a mãe pega-o fechando a geladeira e ele bate a porta e ela pergunta: o que você está fazendo aí? Então ele vira e ele está com a boca toda borrada de chocolate e a mãe então questiona: você comeu o bolo que eu disse para não comer, para esperar a visita chegar? E ele disse: não, mãe, não comi, não fui eu. Ele não conseguia ver as provas do seu pecado na sua cara. Ele negava a sua responsabilidade, certamente querendo transferi-la para um irmão, para outro irmão, mas a prova estava na sua cara.
Ali, os pecados da cobiça, o pecado do roubo, da mentira, estavam bem representados naquelas manchas de chocolate no seu rosto. Mas ele continuava negando, eu não comi, porque ele não conseguia ver. Ele não conseguia ver. O problema dos pecados invisíveis, o problema dos pecados ocultos, é que nós costumamos negá-los. Nós não costumamos vê-los como pecado em si. Os pecados do coração não são facilmente identificados, por não serem facilmente vistos. Por isso, é mais fácil negá-los, é mais fácil dizer que nós não fizemos e até mesmo transferir para outra pessoa. Nós acreditamos que estamos em retidão apenas porque não fomos flagrados. Achamos que não fomos flagrados em um ato externo. Mas mesmo flagrados em atos exteriores, porque nós não conseguimos muitas vezes ver o nosso ato, o nosso pecado, nós temos a dificuldade de perceber a malignidade do pecado em nossos corações. Jesus, como intérprete e como o próprio legislador da lei de Deus e intérprete perfeito, no verso 20, disse aos seus discípulos que se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum vós podereis entrar no reino dos céus. Os fariseus, que ouviam também esse sermão de Jesus, eles possuíam uma justiça externa elevada e até louvável, ao ponto de poderem chegar numa sinagoga e dizer, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou pecador como os demais homens. Eu faço isso, e ele descreve as suas obras. No entanto, a sua justiça, de acordo com o que Jesus aponta, e nós vamos ver isso em sermões futuros, a sua justiça, na verdade, era apenas uma vitrine para as suas boas obras, para o louvor dos homens. E aí Jesus diz, eles conseguiram o que queriam, foram louvados pelos homens. Mas não é esse o louvor que o povo de Deus deve buscar. O povo de Deus deve buscar o louvor e a aprovação do próprio Deus. Sim, a justiça do reino é superior, porque ela é uma justiça interna e visa, acima de tudo, agradar ao nosso Deus e não a homens simplesmente. É o que o salmista Davi chama de a verdade no íntimo, no Salmo 51. Salmo 51, verso 6, ele diz, eis que te comprazes na verdade no íntimo. Eis que te comprazes na verdade que está dentro do coração. Isso é tão claro no Antigo Testamento que várias vezes o Senhor condenou o povo dizendo, eu estou cansado de receber as suas ofertas, os seus sacrifícios e as suas orações, porque são muitas, são abundantes, mas os seus corações estão cheios de pecado. Ao ponto do Senhor dizer a eles, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Arrependei-vos e convertei-vos para Deus. O Senhor acusa o pecado no íntimo, o pecado no coração. A lei de Deus exige essa santidade radical que nasce, que brota de um coração alcançado pela graça do Evangelho, alcançado por Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Essa santidade é uma graça que é concedida somente àqueles que, pela graça e pela fé, creram no Senhor Jesus e receberam o Espírito Santo da promessa como selo da sua salvação. Ninguém mais possui essa graça. Algumas pessoas podem imitar o bom comportamento, ter boa moral, mas esse bom comportamento e a boa moral não é resultado de uma operação profunda do Espírito Santo no seu íntimo, transformando aquele velho coração num novo coração, tirando o coração de pedra e dando um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração voltado a Deus. Essa santidade é uma graça tão bendita e tão acessível que o Senhor nos concede todos os dias o privilégio de buscá-las. E nós somos chamados a buscar a santidade todos os dias e a verdade no íntimo, a verdade no coração. Aos
fariseus foi dado a oportunidade de reconhecer o problema do seu coração. Tantas vezes que o Senhor Jesus os chamou, conhecer o problema do coração e tratá-lo pela graça adequadamente. Eles ouviram tantas vezes sobre essa necessidade, mas porque não foram alcançados pela graça do Espírito, isso nem fazia sentido para eles, porque eles achavam que ele era justo, que eles eram justos aos seus próprios olhos, mas eles eram. Bem, o problema do coração só pode ser tratado adequadamente quando o próprio legislador aplica a sua lei ao coração, e não apenas a uma vida externa. O problema do coração está diretamente ligado à lei, ao quebrantamento da lei. O coração é tão mau que é capaz de quebrar a lei sem perceber. Aquele jovem rico que, quando questionado por Jesus se ele guardava a lei, ele disse: todas essas coisas eu faço. E aí Jesus disse: vamos começar, como eu disse na semana passada, vamos começar pelo primeiro mandamento. 1. Vai para sua casa, vende o que tem e distribui aos pobres. E ele descobre que ele era um idólatra, porque ele amava mais as riquezas do que a Deus. Os fariseus faziam essa aplicação da lei apenas externamente à vida, e não uma aplicação ao interior, ao coração, ao íntimo. Ao longo do Sermão do Monte, o que o Senhor Jesus faz é tratar repetidas vezes o problema do coração na quebra da lei do Senhor. Nos versos 21 a 26, como vimos na semana passada, ele expôs a quebra do mandamento sexto, e ele disse que a ira odiosa, que as palavras de desprezo e as palavras de insulto contra um irmão é cometer adultério, é cometer homicídio, porque isso é a semente, lá está a semente do homicídio. É um pecado digno de condenação eterna. Agora, nos versos 27 a 32, Cristo aplica o mesmo princípio da lei ao coração no sétimo mandamento: não adulterarás. Mas ele faz do mesmo modo, usando a mesma didática que ele fez no sermão anterior, no ponto anterior. Ele aborda o modo como os antigos entenderam a lei e mostra como que a lei deveria ser percebida, compreendida e aplicada de um modo muito mais profundo do que eles estavam recebendo. E aí então Jesus mostra que o adultério é um problema do coração e começa no coração, não precisa ser externado para ser adultério em si. Como o mandamento era entendido pelos fariseus? O mandamento não adulterarás, que está lá em Êxodo 20, verso 14, não era entendido pelos fariseus da forma correta. Eles entendiam apenas em termos externos. Aquele entendimento de que adultério era apenas o ato consumado. E o ato consumado deve ser tratado. Mas o pecado era tão grave no coração daqueles fariseus que eles conseguiam fazer distinção em quem era digno de sofrer as punições do mandamento e de quem não precisava sofrer. Vocês se lembram da história registrada em João 8, do capítulo 1 ao capítulo 11? A história da mulher apanhada em flagrante adultério. João 8, eles apanham aquela mulher e eles aproximam de Jesus nos versos 4 e 5 e assim diz: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos deu Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Na lei que nos deu Moisés, tais mulheres sejam apedrejadas. Veja aqui que a ênfase está no ato consumado, flagrante adultério. Eles que descrevem isso. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Agora, uma pergunta sincera: onde está o homem? Onde está o adúltero? Por que não levaram também à presença de Jesus para sofrer a mesma punição? Veja o que dizia a lei do Senhor. A lei do Senhor, em Levítico 20, no verso 10, diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo,
será morto o adúltero e a adúltera, porque levaram só a mulher para ser executada. Certamente, além de eles não aplicarem devidamente a lei do Senhor, eles pervertiam a lei, corrompiam a lei ao ponto de favorecer os homens e lançar a culpa sobre a mulher. Esta mulher foi quem foi apanhada em flagrante adultério. Não o homem, ninguém menciona o homem. O homem não está na cena. O homem não é mencionado aqui. Apenas a mulher. Por isso, Jesus, que conhece os corações dos homens, e isso nós vimos no início de João, no capítulo 2, no final do capítulo 2, que Jesus conhece o que vai no coração do homem e sabe quais são os seus intentos. Jesus acusa a consciência daqueles homens ao dizer no capítulo 8, verso 7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Um intérprete chegou a dizer que aqui o contexto indica que Jesus estava perguntando: aquele dentre vós que nunca quebrou o sétimo mandamento, atire a primeira pedra. Aquele dentre vós que não é adúltero, atire a primeira pedra. O resultado todos nós conhecemos. Os homens foram saindo da presença de Jesus, um por um, do mais velho até o mais novo. Todos abandonaram a presença de Jesus em silêncio, porque eles todos foram acusados por Cristo a respeito do pecado no coração. Jesus ensina aos seus discípulos, ensina às multidões que estão ouvindo, e ele diz: disseram assim os antigos, eu porém vos digo. O eu porém vos digo mostra para os ouvintes que Jesus tem autoridade para dizer com certeza e clareza qual é o significado daquele mandamento. Eu, porém, vos digo que o que ele estava afirmando não é adultério somente aquilo que foi flagrante, aquilo que foi consumado, aquilo que foi executado nos termos que nós conhecemos. Não, o adultério começa no coração. O olhar cobiçoso, o desejo impuro, já configura adultério, segundo a verdade do Senhor, adultério no coração. 2 pontos importantes aqui: a direção do olho e a intenção do coração. O olho dirige-se a uma pessoa e o coração deseja malignamente aquela pessoa. O olho dirige a alguém e o coração fantasia a respeito daquele alguém. O olho dirige-se a alguém e o coração se encarrega de fazer a mente produzir as imagens, produzir inclusive as sensações que ele poderia ter no encontro inadequado com aquela pessoa. Jesus revela que o pecado nasce no coração antes de se consumar num ato externo. Portanto, tanto a cobiça, o desejo impróprio no coração, quanto o ato executado externamente é pecado. Então, quando pecamos, pecamos duplamente, no íntimo e externamente. A cobiça e a lascívia são, assim como a ira maligna, a língua ferina, são a semente do homicídio. A cobiça e a lascívia, a luxúria, são a semente do adultério. Mata essa semente. Cuida do teu coração, porque a cobiça é um desejo intenso e desordenado por aquilo que Deus não te autorizou. É um desejo por aquilo que não te pertence, ou que Deus não te concedeu legitimamente. Por isso, mata a cobiça no teu coração, porque ela pode te matar. A lascívia é o desejo desordenado e impuro relacionado à sensualidade, à provocação do outro e à imoralidade sexual, manifestando-se em pensamentos, palavras de baixo calão, atitudes impróprias e práticas que violam a santidade exigida por Deus. E é
até impróprio, é absurdo que essas coisas sequer se nomeiem entre os crentes, como diz o apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo. Também o apóstolo Tiago mostra como que o pecado está no íntimo, arraigado ao nosso coração, e que é o coração a fonte do desejo mal, e, portanto, o coração precisa ser tratado, a fonte precisa ser tratada. Tiago 1, versos 14 e 15, Tiago diz: cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. E mais especificamente, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E talvez alguns entendam só assim: eu não devo cobiçar a mulher de um homem casado. Não. Toda mulher que não foi aquela que o Senhor destinou para você, ela é de alguém que o Senhor vai conceder, mesmo que ela não é casada, o Senhor concederá aquela moça a alguém que casará com ela, ela pertence a outro homem. O Senhor certamente dará a ela a bênção de conhecer um bom rapaz e casar, mas você teve pensamentos impuros com aquela moça, você cobiçou a mulher do próximo. Alguns rapazes têm por hábito começar a namorar por aventura, apenas por carícias físicas. E nós precisamos confrontar a juventude. Cuidado, você está acariciando e beijando impropriamente uma mulher que Deus não concedeu como sua esposa. E isso quebra o 7º mandamento. A cobiça no coração e o anseio por ter antecipado algo que Deus reservou para dentro do casamento, dentro da relação conjugal, é pecado contra a lei do Senhor, mesmo que seja apenas no íntimo, mesmo que seja escondido e que ninguém tenha visto. Deus vê todas as coisas. Mas o que seria então a consumação do pecado em Tiago? Porque Tiago diz que a cobiça, depois de haver concebido, tem uma gestação aqui, ela é concebida, aí dá a luz ao pecado. E uma vez nascido, o pecado gera a morte. Uma vez consumado, o pecado gera a morte. Mas nas palavras do Senhor Jesus, a consumação do pecado já acontece no íntimo. Jesus disse que desejo e intenção são pecados consumados. É isso que o Senhor Jesus está dizendo no texto do Sermão do Monte. Desejo e intenção são pecados consumados. Não é somente o pecado executado na prática, mas é ele desejado, ele planejado no coração. Mas o Senhor nos dá o antídoto nas Escrituras. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, sim, ela estava em pecado e ela merecia ser morta. Mas tudo indica no texto que ela estava profundamente arrependida. E ela, de cabeça baixa, o Senhor Jesus dirige a ela e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te acusaram? E ela disse: se foram, Senhor, não sei onde estão. E aí Jesus vira para ela e disse: nem eu te condeno, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus concede perdão e concede graça para não pecar mais. Porque toda vez que Jesus dá uma ordem para você não pecar, é porque ele já deu a graça necessária para você não pecar. Ele já te concedeu a regeneração do Espírito e a graça do Espírito para que você possa evitar, lutar contra o pecado. O antídoto das Escrituras é encontrado em Provérbios capítulo 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. As fontes da vida procedem do coração. Por isso, guarda o teu coração. Protege o teu coração contra o pecado, contra a lascívia, contra a luxúria, contra a cobiça. Igualmente, o salmista, no Salmo 119, fala aos jovens: como poderá guardar puro o jovem o seu caminho?
observando segundo a tua lei. Observando segundo a lei do Senhor, é a lei do Senhor a cerca de proteção para o nosso coração. E a graça do Espírito é tudo que nós precisamos para fazer o uso adequado dessa cerca de proteção, para guardar o nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Ele também diz, guarde no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A lei de Deus é a cerca que protege o nosso coração de pecar contra o Senhor. Jó fez um exercício maravilhoso e ele nos deu o ensino sobre como nós deveríamos portar em relação ao que nós vemos. No capítulo 31, no verso 1, Jó disse, eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa donzela? O que ele está dizendo é, eu fiz uma aliança no dia do meu casamento, talvez até anteriormente. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, de olhar somente para a minha mulher. Como eu fixaria os meus olhos em outra donzela? Eu não faria isso, porque isso era desonrar o meu Deus, testemunha da aliança. Assim, meus irmãos, façamos uso correto da palavra de Deus e de todos esses meios que o Senhor nos concede para que nós possamos proteger o nosso coração contra o pecado. Proteger o nosso coração contra a lascívia. Segundo João Calvino, Cristo não está acusando a natureza do olhar em si, porque nós podemos ver a beleza de Deus em pessoas. Por exemplo, se um homem cristão pode observar que as irmãs da igreja vestem com modéstia e dão bom exemplo, eles podem louvá-las, podem falar delas, olha, as irmãs da nossa igreja, elas vestem com modéstia, é tão bonito ver as servas do Senhor portando-se adequadamente, segundo a lei do Senhor, segundo a palavra do Senhor, não sendo motivo nenhum de escândalo. Então a natureza do pecado não está no olhar em si, mas na corrupção da alma, que faz o olhar tornar-se maligno. O olhar maligno com intenção impura, inflamado de concupiscência, move os nossos corações para o pecado e nós precisamos vigiar o nosso olhar. Aqui então eu tomo as palavras de Jó e eu apelo a cada um de nós aqui, façamos uma aliança com os nossos olhos. E sabemos claramente que isso aqui não é aplicável somente aos homens e aos moços, mas também às mulheres que são tentadas com as mesmas concupiscências. Façamos uma aliança com os nossos olhos, de não colocar os nossos olhos em ninguém que não seja a pessoa que o Senhor nos deu, de não desejar malignamente, de não ter intenções impuras com alguém, não colocar os nossos olhos em coisas que parecem até virtuais ou etéreas, distantes da realidade, como, por exemplo, os vídeos adultos. Talvez você possa pensar, eu nem sei quem é essa mulher, ou as mulheres, eu não sei quem é esse homem, mas vocês estão tendo desejos lascivos com alguém que é real, com alguém que existe, e ainda que fosse só uma imagem, aquela imagem está sendo usada para alimentar o desejo lascivo no seu coração. Guarda o teu coração, faça uma aliança com os teus olhos, proteja-te contra o pecado. A graça de Deus e o poder do Espírito são capazes de te habilitar, de te qualificar para aplicar esse ensino de Jesus na sua vida. Por isso, busque a graça do Senhor. Sim, nos versos seguintes, 29 e 30, o Senhor Jesus dá um tratamento radical ao pecado no coração. Versos 29 e 30 diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Como Jesus ensina a tratar o pecado aqui? Jesus está afirmando que o pecado é um mal radical no coração. E males radicais devem ser tratados radicalmente.
precisa de um tratamento radical, o pecado no coração. Jesus usa aqui uma figura drástica para ensinar como o pecado deve ser tratado. Ele usa a figura médica da amputação. E a amputação, eu acho que a maioria de nós, mesmo que não seja da área de saúde, ou que não tenha lido alguns artigos a respeito da prática da amputação, necessária da amputação, sabe alguns motivos, pelo menos, quando é necessário amputar. Por exemplo, em casos de uma isquemia severa e irreversível, quando a perda permanente do fluxo sanguíneo em um membro, não dá para fazer mais nada. Aquele membro precisa ser amputado, pois ele chegará à necrose, e essa necrose pode expandir e ir para outras partes do corpo. Portanto, é melhor amputar o membro para que a irrigação sanguínea seja feita até a parte onde foi amputado. Também em casos de infecções graves e incontroláveis, muitas vezes os médicos precisam tomar a decisão drástica de cortar, de amputar um membro, quando não há resposta a antibióticos, quando remoções de menores partes do tecido morto não resolve, quando não há eficácia nos tratamentos, muitas vezes é necessário amputar para que aquela infecção não generalize e não tome todo o corpo. Alguns casos de traumas extensivos, de traumas muito graves, onde há perda óssea muito grave, onde há perda de tecido muito extrema, quando as lesões extremas podem impossibilitar a reconstrução ou o aproveitamento daquele membro, é necessário amputar, é necessário cortar. Depois me corrija o cirurgião, por favor, se eu estou certo. Em caso de tumores malignos, todos nós conhecemos alguém, a história de alguém que teve que amputar, que teve que fazer uma esterectomia, ou que teve que tirar uma mama. Você conhece os casos em que tumores malignos exigem intervenções drásticas do médico quando não é suficiente os tratamentos sem amputar o membro, sem tirar o membro, sem arrancar o membro, porque o membro, aquele órgão, o membro, perderá as suas funções. É melhor amputar, é melhor tirar. Também em casos de complicações de doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, havendo necrose, o médico precisa cortar, precisa amputar, porque muitas vezes, além da necrose, há infecções progressivas, há dores incontroláveis, e assim, a única solução, o único remédio médico é a amputação. Agora, em todos esses casos que eu mencionei aqui, todos eles têm algo em comum. Em todos eles, a amputação se faz necessária quando coloca o paciente em risco de consequências mais drásticas, mais graves, de até perder a sua vida em alguns casos. E nesse caso é preciso uma intervenção radical. Eu tenho certeza que nenhum médico gosta de dar a notícia para um diabético: Senhor, eu preciso amputar o seu pé. Ou para uma mulher na flor da idade, chegar para ela e dizer: Senhora, eu preciso tirar a sua mama para poupar a sua vida. Nenhum médico, nenhum cirurgião se alegra em dar uma notícia dessa. Mas é necessário. É o remédio necessário para preservar a vida e as funções adequadas dos órgãos ao redor. Assim, Jesus usa as figuras aqui do olho direito e a mão direita. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranque-a e lance fora. Tem razões porque Jesus usou o olho direito e a mão direita nessa ilustração, nessa figura, para ensinar sobre a radicalidade do pecado do adultério e como ele deve ser tratado. As imagens do olho e da mão falam de instrumentos de desejo, eu olho e desejo, e de ação. Eu executo muitas vezes coisas com a minha mão. Então, tanto os seus desejos internos, quanto as suas ações externas precisam ser radicalmente tratados
por Deus, pelo Espírito Santo, para que você possa se ver livre desse mal terrível. E por que o olho direito e não esquerdo? E por que a mão direita e não esquerda? Na cultura judaica e também na linguagem bíblica, o lado direito está sempre associado ao que é mais forte, ao que é mais precioso, ao que é mais honroso. Como, por exemplo, em Êxodo capítulo 15, verso 6, nós vimos o seguinte: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Fazendo referência à força do Senhor. Também, no Salmo 110, verso 1, o salmista disse: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus ensina com isso que o pecado é tão grave que é melhor perder os membros e os órgãos mais honrosos do corpo a permanecer no pecado. É claro que aqui eu tenho que parar e afirmar que, evidentemente, Jesus não estava falando de uma amputação literal sem prescrição médica. Não é disso que Jesus está falando. Mas ele está usando uma figura radical do tratamento médico, das intervenções médicas, para falar sobre como o pecado no coração só é tratado quando há uma intervenção radical no coração. Jesus está mostrando a urgente necessidade de cortar ocasiões, meios, pessoas que te conduzem à lascívia, à luxúria, à cobiça. Para sermos mais práticos, se a tua internet te faz pecar, manda desligá-la. Até que você aprenda a dominar-se, até que você aprenda a moderação. Se as tuas amizades te levam ao pecado sexual, sai de perto deles, abandona essas amizades, distancia-se, mas busque uma vida de santidade. O problema é que nós não queremos tratamentos tão radicais para o nosso pecado. E nós achamos que nós conseguimos lidar com esses riscos porque nós nos consideramos fortes demais. E talvez se o pastor chegasse para você num aconselhamento onde ele percebe visivelmente que você cairá em pecado como uma pessoa e o pastor diga para você, afaste-se dessa pessoa, talvez alguém vai dizer, pastor, o senhor está propondo uma medida muito radical e desnecessária. Não é preciso isso. Eu consigo me controlar. Não confie no seu coração. Jeremias já te alertou. Enganoso é o coração e mais terrível que todas as coisas. Por isso, não confie no seu coração. Foge. A linguagem bíblica para lidar com o pecado é forte. Por exemplo, há um mandamento explícito que diz, não matarás. Mas quando se trata do pecado, Paulo nos diz em Colossenses 3,5, matem a vossa vontade de pecar. Matem a vossa disposição pecaminosa terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza que é idolatria. Matem na fonte antes que ele nasça. É o único caso em que um aborto é permitido. O aborto da malignidade do coração. Matar a malignidade do coração. E isso só é possível pela graça operante do Espírito no coração dos eleitos. John Owen sabiamente deu um conselho especialmente para os jovens. Mate o pecado, ou ele te matará. Porque a concupiscência é um inimigo secreto e traiçoeiro que começa escondidamente no coração. Mate o seu pecado, ou ele te matará. Veja como esse tratamento radical do nosso pecado é tão necessário. É tão necessário que se alguém não tem conseguido lidar com o seu pecado e tem sido motivo de escândalo por causa do seu pecado, ele deve ser
disciplinado. E se esse escândalo sai dos limites e a impiedade e não há arrependimento, e sai dos limites da igreja e escandaliza o evangelho, desonra a doutrina do evangelho, e essa pessoa se demonstra impiedosa, se demonstra impenitente, não há lugar para arrependimento, então essa pessoa deve ser excluída do corpo de Cristo, para que ela possa ser tratada pelo Senhor, de tão grave que é o pecado. Irmãos, eu participei de poucos tribunais de exclusão na igreja, mas foram as reuniões mais terríveis que eu já participei na minha vida. De ter que cortar alguém que nós caminhamos com aquela pessoa durante anos. E alguém que, em via de regra, é chegado de alguém que nós amamos na igreja. E você, como presbítero, não pode passar a mão no pecado só porque é amigo do pai, da mãe, dos irmãos, do réu, daquela pessoa que tem andado em pecado. Mas é um remédio radical. Por isso, corte o pecado do teu coração. Ainda usando essa linguagem áspera para tratar o pecado, a Bíblia nos ensina a não sermos covardes, porque nós não recebemos espírito de covardia. Paulo diz isso em 1 Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mas quando se trata do pecado, Paulo diz, seja covarde e foge. Em 1 Coríntios 6,18 ele diz, foge da impureza, porque qualquer outro que pecar, ou qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E todo pecado contra o corpo é um pecado grave contra Deus, porque as Escrituras nos dizem que o corpo do crente é o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, o pecado no corpo é uma profanação do templo de Deus, uma profanação da habitação do Espírito Santo. Também em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz, foge, outro sim, das paixões carnais da mocidade. Foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Seja covarde quanto ao pecado. Foge, nem olhe para trás. Você não é forte para enfrentar o pecado. O único forte para enfrentar o pecado foi Cristo Jesus, que o venceu na cruz. Para isso, ele deu a própria vida. Martinho Lutero afirmou que nós não podemos impedir que pássaros sobrevoem a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que eles construam seus ninhos na nossa cabeça. Assim também, nós não podemos nos livrar de sermos tentados, mas nós podemos impedir, nós podemos lutar para não cairmos em tentação. E a luta não é uma luta vã, não é uma luta que você corre o risco de perder se você estiver firmemente confiado em Cristo Jesus e na graça do Espírito Santo que habita em você. O pastor Thomas Watson disse que é mais fácil apagar uma faísca do que apagar um incêndio. E isso é óbvio, se você perguntar para uma criança, ela vai confirmar isso. É mais fácil apagar uma faísca do que apagar um incêndio. Portanto, apague os primeiros movimentos do seu coração em direção à luxúria. Apague os primeiros movimentos do seu coração em direção à cobiça e à lascívia. Trate radicalmente o seu pecado. E aí Jesus mostra a gravidade do pecado do adultério, porque ele afeta a aliança mais importante dentro da criação, que é inclusive modelo da aliança, ou figura da aliança, da relação de Cristo com a igreja, que é o casamento. Nos versos 31 e 32, ele trata do adultério. E ele diz assim, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas,
a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada cometerá adultério. Como a norma era entendida pelos fariseus? Os fariseus distorciam a norma, igual eles faziam com tudo, para justificar o divórcio sem motivo. Deuteronômio 24, dos versos 1 a 4, nós vimos o registro de como Moisés estabeleceu o título de divórcio, ou a carta de divórcio. Lá registra a norma para a carta ou termo de divórcio e o motivo que permite o divórcio. O motivo é bem claro no texto de Deuteronômio 24. Diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e assim por diante. Eu quero que você volte para o início do texto. E veja o que é dito a respeito do caso onde é permitido dar carta de divórcio. Se um homem entender que a mulher não é agradável aos seus olhos, por ter achado nela coisa indecente, imoralidade, impudicícia, impiedade, então aquela mulher pode ser despedida. Há motivos, há razão. O problema é que os fariseus leram apenas a primeira parte. Vamos ler de novo. E se ela não for agradável aos seus olhos, dê-lhe carta de divórcio. E eles podiam justificar de qualquer maneira. Havia maridos que davam carta de divórcio porque a mulher não conseguiu ajustar o tempero, não cozinhava do jeito que ele gostava. Havia disputas, havia brigas e havia repúdio por motivos banais como esse, porque a mulher ficou velha e ela perdeu aquela beleza atraente e foi-se embora. Isso é de uma violência tão grave. Quando um homem, ele esquece que ele também envelheceu, né? Quando um homem toma uma jovem na sua beleza, na flor da sua idade, viçosa e cheia de beleza, e ela se desgasta para gerar filhos dele, para cuidar desses filhos, para cuidar da casa, e muitas se desgastam trabalhando para ajudar a complementar a renda familiar, porque a renda dele não é suficiente para sustentar os filhos. E ela faz isso com alegria, com prazer, e de repente ele acha que tem o direito de despedi-la e arrumar uma mais nova, mais bonita, mais viçosa. É de uma crueldade tão grande e de uma infidelidade tão absurda que Malaquias trata de uma forma tão radical isso e faz acusações severas. Deus faz acusações severas contra o povo. O povo focava unicamente na primeira parte para permitirem o divórcio por motivo qualquer. Mas veja o que a carta de divórcio permitia. A carta de divórcio permitia quando a mulher se tornava repreensível, quando havia coisa reprovável naquela mulher, o homem podia dar carta de divórcio e repudiar aquela mulher. Aí Mateus, versículo 19, 8, Jesus explica que Moisés deu carta de divórcio, não porque o divórcio é tratado com leveza por Deus, mas ele diz, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. O repúdio é quando o homem tem um coração tão duro que ele não é capaz de perdoar a infidelidade da sua esposa. E ele se esquece que constantemente ele também é infiel para com o seu Deus. Quando ele peca e ele quebranta a lei do Senhor. Ele quebra a lei do Senhor. E ele se esquece que ele é infiel. E que Deus não dá divórcio. Deus não dá termo de repúdio. Deus não manda embora. Pelo contrário, ele ama, acolhe, trata, cura o pecado, disciplina, mas ele mantém cada um de nós. O que Jesus fez nesse trecho é reafirmar
a santidade do casamento, como ele foi instituído por Deus. Jesus não está aqui validando o divórcio ou regulando o divórcio. Ele está reafirmando a santidade do matrimônio e como quebrar o matrimônio, quebrar a aliança, pode expor os dois ao adultério. Ele mostra que o divórcio sem motivo é por causa da dureza de coração que pode conduzir ao adultério de ambos. Pois se foi sem motivo, um repúdio sem motivo, quem casasse com um dos dois comete adultério. Comete adultério. E nesses versos, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não está regulamentando o divórcio ou facilitando as coisas para aqueles que não querem manter os seus casamentos. Sim, o divórcio é permitido por Deus em casos extremos. Mas o que Deus quer não é regulamentar o divórcio aqui. O que Ele quer é proteger a santidade do casamento, a santidade da aliança e a santidade do seu corpo. É isso que Deus quer. O adultério é uma afronta contra o pacto de Deus. João Calvino disse que como Cristo afirma que a união matrimonial não deve ser dissolvida, a não ser por adultério, pois esta é uma ofensa que destrói a própria essência do pacto. O divórcio mancha a própria essência do pacto. Em Malaquias 2, no verso 14, isso é muito claro. O Senhor acusa o povo de Judá dos seus pecados. E ele diz, porque o Senhor foi testemunha do seu casamento. Porque o Senhor foi testemunha da aliança que há entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A natureza santa e irrevogável do pacto é atingida quando adulteramos, quando pecamos contra o nosso cônjuge. A aliança do casamento é símbolo e o símbolo mais elevado na terra para falar sobre a relação pactual de Cristo com a igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Cristo é o marido, a igreja a sua esposa, a sua mulher. Por isso, pecar contra o casamento, adulterar, quebrar o sétimo mandamento, é ferir a natureza do pacto. Além disso, é uma afronta contra o governo de Deus. Porque aqueles, como diz Matthew Henry, aqueles que separam o que Deus uniu, desafiam a própria autoridade do Criador. E estão pecando contra Deus e contra a aliança. Por isso, meus irmãos, se vocês são casados, preservem o pacto. Amem a sua mulher, meus irmãos, homens. Ame o seu marido, ainda que ele não mereça, minhas irmãs. Ame, perdoe e mantenha o pacto. A menos que esse homem tenha se tratado ao ponto de tirar a sua dignidade, de colocar em risco a sua vida e ferir a lei do Senhor impiedosamente, não se arrepender, você então tem direito de abandoná-lo. Caso contrário, sustente essa aliança. Sustente, mantenha essa aliança, porque ela é a figura da aliança de Cristo com a sua igreja. Lembra do menino do bolo de chocolate? Deixa eu beber uma água. Depois da mãe ter confrontado ele tantas vezes, você comeu o bolo? E ele disse, não, mãe, eu não comi. A mãe sai por um instante, pega um espelho e pergunta de novo, você comeu o bolo? Não, mãe, eu não comi. Então ela vira o espelho e mostra a cara dele. Aí ele vê aquilo e ela pergunta novamente, você comeu o bolo, meu filho? E ele começa a chorar e dizer, sim, mãe, eu comi. Me desculpa, eu fiquei com vontade e a visita demorou.
Mas ele pecou, ele desobedeceu, ele deixou que a cobiça tomasse conta do seu coração a tal ponto que ele desobedeceu a sua mãe. E tão grave que ele não percebeu a gravidade do seu pecado, até que a sua mãe revelou. A Escritura é o espelho do nosso coração. É o espelho para refletir o que vai no nosso coração. Porque as Escrituras Sagradas são, na verdade, o espelho do próprio caráter de Deus. E quando o nosso coração é exposto pelas Escrituras, e nós conseguimos ver o caráter santo de Deus, aí nós conseguimos ver a nossa boca borrada de pecado. E aí nós somos levados a confessar, sim, eu comi, sim, eu pequei. As Escrituras revelam não apenas a boca borrada de chocolate como espelho, elas também revelam os pecados ocultos no coração. E por isso, cada vez que nós lemos as Escrituras, nós temos que orar a oração do salmista, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sim, as Escrituras modelam o que é, de fato, a vida que Deus deseja para os súditos do reino de Cristo. Mas aí talvez você possa desesperar-se porque você pecou tantas vezes. E enquanto as Escrituras eram expostas, talvez você tenha lembrado, homens, de quantas vezes que vocês olharam com intenção impuras para mulheres na rua. Ou de quantas vezes você consumiu pornografia. Talvez enquanto a palavra era exposta, você se lembrou de quantas vezes você teve desejos impróprios em relação a alguém. E isso não só os homens, mas também as mulheres. De quantas vezes você teve pensamentos lascivos e impróprios a alguém que leva consigo o nome do Senhor. Mas nós temos a notícia maravilhosa do reino, do evangelho da graça do reino, que Cristo morreu pelas nossas iniquidades. Cristo morreu, inclusive, pelas quebras do 7º mandamento. Cristo morreu pelas nossas infidelidades. Cristo morreu pelos nossos pecados externos, mas Ele também morreu por cada um dos nossos desejos secretos. Por isso agora, o que nós devemos fazer é voltar para Ele e olhar para Ele com fé e confiança e confessar o nosso pecado e pedir, Senhor, perdoa-me e trata o meu coração. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele tomou sobre si os males do nosso coração dividido, do nosso coração idólatra, das nossas disposições desordenadas. Ele tomou sobre si cada uma delas. E Ele morreu cabalmente para te perdoar de cada uma delas e assim te livrar do inferno. Cristo não vai te pedir para cortar o seu braço, nem para arrancar literalmente o seu olho, porque o coração dele foi ferido naquela cruz, no lugar do seu braço. O coração dele foi ferido naquela cruz, no lugar do seu olho, para que você pudesse se ver livre da lascívia, da cobiça e da luxúria. E é a obra de Cristo e o poder do Espírito Santo unicamente que podem tratar a miséria do seu coração, o pecado do seu coração. O Espírito Santo é quem nos conduz ao arrependimento por meio da palavra. É Ele que ilumina o nosso coração, que ilumina os nossos olhos, que ilumina a nossa mente, mostrando quais são as nossas faltas, mostrando quais são os nossos desejos e nos dando a graça de resistir e de mortificar o pecado no nosso corpo. Sim, Cristo exige agora um tratamento radical, porque Ele sofreu o tratamento radical de Deus contra o seu pecado. Na cruz, o pecado foi tratado radicalmente, onde não só o braço ou o olho de Cristo foi retirado, mas a sua vida foi retirada por sua causa, para perdoar a sua lascívia, para perdoar a sua luxúria, para perdoar a sua cobiça. Os pecados do coração são radicais e, portanto, exigem um tratamento radical.
É melhor perder prazeres momentâneos dessa terra a perder-se eternamente. É melhor entrar no céu sem algo que o seu coração deseja do que ser lançado no inferno com tudo que você almejou. É melhor entrar no céu sem um membro honroso do que ser condenado ao inferno estando pleno, completo, com todos os seus membros. Você foi salvo pelo Rei e para o Rei. Por isso, você não pode ser menos santo do que o Rei exige. Você não pode ser menos santo do que o Rei diz que você tem que ser. Por isso, busque ao Senhor e prossigamos pelo Rei e pelo Reino, confiando na sua graça para tratar o pecado no nosso coração. Amém. Vamos orar?